Frank Underwood de House of Cards, um mestre da manipulação. Mas como, exatamente, ele faz o que faz? Como ele consegue transformar meras palavras em poder puro? É isso que vamos fazer aqui, desmontar o manual de manipulação dele, tática por tática. E olha, tudo começa aqui. Bem antes do Frank Underwood que a gente conhece, existiu o Francis Urquhart, na versão britânica original da série. E essa frase é uma verdadeira obra de arte. É praticamente o ponto de partida de tudo. Pensa bem, essa é a ferramenta perfeita para plantar uma ideia na cabeça de alguém, mas sem assumir nenhuma responsabilidade por ela. É genial. Urquhart guia a jornalista para uma conclusão que ele quer, mas no final ele se afasta como se não tivesse nada a ver com isso. É o controle absoluto, sem deixar nenhuma impressão digital. E essa grande questão que a gente vai investigar. Como o Frank Underwood pegou essa base e a transformou numa arma tão poderosa? Vamos mergulhar nos métodos dele para entender como a linguagem vira, nas mãos certas, uma ferramenta de poder absoluto. A primeira coisa que a gente precisa entender é a mentalidade dele. Para o Frank Underwood, o mundo não é um lugar cheio de pessoas. Não, é um grande tabuleiro de xadrez, e todo mundo é só uma peça a ser movida. O poder dele vem justamente daí. Ele não vê a política como um trabalho em equipe. Para ele, é a história dele, a jornada dele pelo poder, e todo mundo ao redor tem um papel que ele mesmo define dentro dessa narrativa. Se a gente parar para pensar, toda a história tem uma estrutura bem básica, né? Que academicamente é chamada de modelo actencial. Basicamente, tem um herói que quer alguma coisa, um objetivo, e no caminho vai ter gente ajudando e gente atrapalhando. Simples assim. E aqui que está a genialidade sombria do Frank. Ele pega essa estrutura de conto de fadas e aplica no mundo real, de um jeito brutalmente simples. Para ele, não existe meio termo, não existe talvez. Ou a pessoa está ajudando ele a chegar onde ele quer, ou ela é um obstáculo no caminho. Ponto. O que isso quer dizer na prática? Que coisas como lealdade, amizade, ideologia, nada disso importa de verdade. A única pergunta que o Underwood se faz sobre qualquer pessoa é: de que forma essa pessoa me é útil agora? Então o pulo do gato é este. A questão não é só identificar quem ajuda e quem atrapalha. O verdadeiro poder dele está na alquimia da linguagem. É a capacidade de pegar alguém que está contra ele e, sem que a pessoa nem perceba, fazer com que ela se torne uma peça-chave no plano dele. Certo, então como ele faz isso na prática? Quais são as ferramentas que ele usa para controlar as pessoas e, bom, a própria realidade? Olha só que interessante. Numa conversa normal, a gente geralmente segue um princípio de cooperação. A gente tenta ser verdadeiro, falar coisas que fazem sentido para o assunto e ser claro. O Underwood, ele vira tudo isso de cabeça para baixo. Ele não precisa ser verdadeiro, basta parecer verdadeiro. Em vez de ser relevante, ele controla o assunto. E clareza? Ele troca por uma ambiguidade que sempre joga a favor dele. Uma das armas mais poderosas dele é um conceito da sociologia chamado face work. Pensa assim, todo mundo tem uma imagem pública, um rosto social que a gente quer proteger. Underwood é um mestre em manipular o rosto dos outros para conseguir o que ele quer. E aqui a gente vê isso na prática. Quando ele elogia alguém desse jeito, não é só educação. Ele está inflando o ego da pessoa, valorizando a imagem dela, fazendo ela se sentir indispensável. E com isso, ele a transforma num ajudante, alguém que quer trabalhar com ele. Agora, o oposto. Isso aqui é um insulto disfarçado de elogio. Ele ataca sutilmente a imagem do oponente, questiona a inteligência dele, mas tudo isso com um tom de quem está sendo compreensivo. É uma forma cirúrgica de desqualificar alguém. Para a gente entender bem onde o Underwood atua, vamos pensar nos dois extremos. De um lado, tem a persuasão, que usa lógica e respeita a liberdade de escolha. Do outro, a coerção, que usa a força, o medo e elimina a escolha. E a manipulação? Bom, ela vive exatamente nas sombras, nesse meio do caminho. Underwood não força ninguém abertamente, nem convence com honestidade. Ele distorce a realidade, explora fraquezas para que a vítima ache que está escolhendo livremente, quando, na verdade, todas as opções já foram moldadas por ele. Mas tem uma última camada aqui. Porque os personagens da série não são os únicos alvos dele. Tem um alvo final, que talvez seja o mais importante de todos. Geralmente, quando a gente assiste a uma série, somos só espectadores, né? Existe uma parede invisível, a famosa quarta parede, que nos separa do que está acontecendo. A gente só observa de longe.
Só que o Underwood, ele simplesmente destrói essa parede. Quando ele se vira e fala direto para a câmera, ele não tá só contando a história, ele tá nos puxando para dentro, ele nos transforma em seus confidentes secretos. E esse recurso tem um efeito psicológico muito poderoso. A gente vira cúmplice dele. Ele cria uma autoridade, uma sensação de que só ele sabe de tudo. E aí, ele estabelece um vínculo com a gente. No fim das contas, ele nos transforma em ajudantes. A gente começa a se importar com a jornada dele, mesmo que ache os métodos horríveis. É a manipulação levada ao nível estético. Tá, mas por que tudo isso importa? Por que dedicar tempo para analisar as táticas de um personagem de ficção? Porque essas estratégias não existem só na tela. Ao desmontar o que o Underwood faz, a gente ganha uma lente, uma ferramenta nova para identificar esses mesmos padrões no mundo real. Na política, na mídia, até nas nossas conversas do dia a dia. Aquilo que antes era invisível, de repente se torna uma tática que a gente consegue reconhecer. E a reflexão que fica é essa. Este manual não é só sobre um personagem. É sobre as dinâmicas de poder que estão ao nosso redor o tempo todo. A verdadeira questão é, agora que a gente viu como os fios são puxados, será que conseguimos enxergá-los com mais clareza no mundo real? Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.